Olá, boa noite pessoal, boa noite a todas e todos, boa noite Aldo, boa noite galera que está nos assistindo, que vai nos assistir na verdade, né? Então vamos dar início a mais um América Latina Pulsa, América Latina Timbla, dessa vez com Aldo Duran Gil, que é um boliviano, um camarada nosso, professor de Ciência Política da Universidade Federal de Uberlândia. Para relembrá-los, nós criamos a América Latina Pulsa, a América Latina Timbla, com o objetivo de trazer à tona temas que, embora relacionados ao seminário que iremos fazer agora em setembro, aquele que ocorrerá entre os dias 14 a 18 do 9, né? Das 19 às 21h30, pegando toda a programação cultural e as mesas redondas, a gente sabe que não haverá tempo de abordar todos esses debates muito importantes, nesses temas muito importantes, que estão pulsando na América Latina na atual conjuntura. Então, daí a criação desse espaço. Além da que faremos hoje, né, com Aldo, nós temos previsto também análises, né, sobre as conjunturas peruana e colombiana, por exemplo. Além de trataremos também da crise na Venezuela, da onda verde argentina e outros temas que estão surgindo conforme vamos descobrindo pesquisadores e militantes para tratar deles, né? Enfim, em nome do GEPAL, Grupo de Estudo de Política da América Latina, eu quero muito aqui agradecer ao companheiro Aldo por ter doado, né, um pouco aí do seu tempo para compartilhar conosco a sua análise sobre a crise de hegemonia na Bolívia, que é o seu tema, é o seu tema de pesquisa, inclusive. Com isso, eu passo a palavra ao Aldo. Boa noite, Aldo. Boa noite, tudo bem? Estão me escutando? Ótimo. Primeiramente, eu quero agradecer o convite do professor Eliel, camarada, né, conhecido, amigo de lutas, já lá em Londrina, né, depois no GEPAL, e em outros eventos da Unicamp e outros eventos que a gente se reencontrou, né? Então, quero agradecer e também parabenizar a iniciativa dessa organização do evento, né, que está faltando, de fato, o debate sobre a América Latina. Então, parabenizo os organizadores, principalmente Eliel, sobre essa excelente iniciativa, né? Bom, agora eu passo, sem mais delongas, né, a tratar sobre o assunto, a crise de hegemonia na Bolívia. Eu escrevi um texto a pedido, né, do editor da Terra é Redonda e que foi publicado também em outras palavras, né, tratando o assunto sobre o golpe na Bolívia de novembro de 2019. Então, nesse texto lá, que eu vou falar rapidamente, não vou reproduzir ele, mas eu vou tentar resumir e extrair algumas teses importantes do texto, né? Então, em primeiro lugar, eu vou falar sobre o aspecto do golpe, extrair alguns aspectos importantes, logo, como é que se desenvolve a luta sobre pelo controle do aparelho do Estado na Bolívia, tá certo? Que está tendo uma luta intensa, né, por esse controle. Já tem o controle nas mãos do executivo, né, sob comando daquela presidenta designada, né? Foi por ela e um grupo que deu o golpe, colocou essa presidenta, atual presidenta, que é de fato, né, na Bolívia. Então, e depois fazer uma caracterização da luta de classes lá, do caráter de classe, da problemática da crise política nacional lá, tá certo? Mais ou menos vou trabalhar esses três aspectos, né, para ter um panorama geral. Qualquer coisa a gente volta e aprofunda as questões, tá bom? Então, sobre o golpe, né? Então, o golpe já estava sendo orquestrado, né,
durante todo 2019, isso sem falar de 2018, né? Houve em 2019 as famosas queimadas lá na Bolívia, na região leste do país, e que foi, digamos assim, capitalizada pela oposição de direita, né? Tudo que o governo Morales fazia não conseguiu ele, mesmo minimizando a problemática das queimadas, né? Ele não conseguiu, digamos assim, sair com bons resultados, embora conseguiu apagar as queimadas, mas a direita, a oposição, já estava trabalhando pelo golpe, né? E isso durante o período das queimadas, 2018, logo até 2019, desculpa. Então, um contexto aqui que foi praticamente montado do golpe, né? Uma situação golpista, com mão dos estadunidenses, do imperialismo norte-americano, tá certo? Com o apoio do governo brasileiro, novo governo brasileiro, né? O governo Trump, as classes dominantes da região leste, que são a fração de classe dominante mais poderosa do país, que ela está articulada ao agronegócio, aos setores exportadores, né? Principalmente ao agronegócio e o capital do agronegócio na Bolívia, né? Então, esse grupo social de Santa Cruz de la Sierra, que a maioria vão chamar das elites, né? Elites da região leste do país, eles tiveram o famoso comitê cívico, né? Esse famoso comitê cívico pro Santa Cruz de la Sierra, na verdade, todo o estado, departamento do país chamado Santa Cruz, né? Cujo centro é Santa Cruz de la Sierra. Então, esse grupo, uma fração da classe dominante, né? Que sempre utilizou esse famoso comitê cívico pro Santa Cruz, que virou um partido político, né? Ou seja, não um partido político nos termos tradicionais, mas ele age como partido político. Ele age como partido político principalmente depois da década de 50, né, que tem uma força muito grande. Ela dinamizou os golpes militares na Bolívia, né, na década de 60, na década de 70, década de 80, né, até 82, enfim. E ela está envolvida, esse grupo, está envolvido o comitê cívico, os dirigentes, né? Eles estão envolvidos no golpe contra o Morales. Então, esse grupo ali conseguiu, né, capitalizar essas forças, na verdade, vários aspectos contra o governo Morales, questão econômica, principalmente das queimadas. Então, a partir daí, se arquiteta o golpe, logo o Morales comete o erro de, né, aceitar a mediação da OEA com Almagro, tá certo? E Almagro foi várias vezes na Bolívia, lá tem foto nos jornais que ele fica abraçado com o Almagro, né? O Almagro fez um jogo político lá, no qual as eleições de 2019 eles já estavam sendo canalizadas como golpe eleitoral do partido, do MAS. Então, o Almagro fala lá, amigo de Morales, finge amizade com Morales, quando, na verdade, o Almagro, chefe, o dirigente da OEA, ele, na verdade, aplica um aspecto do plano do golpe, né, se utilizando a OEA. Então, o Morales aceita o poder arbitral, né, da OEA, quando, na verdade, ele é digamos assim, um cavalo de Troia para negar o processo eleitoral e falar que na Bolívia o MAS estava aplicando o golpe eleitoral, né? Mas é aí que está a situação, né? O golpe se consuma, né? Forças do comitê cívico, na verdade, são grupos paramilitares que eles utilizaram, grupos do exército, principalmente da polícia, né? Contrários ao MAS, né? Passam a apoiar a oposição. Principalmente o Estado, vamos falar, o departamento de Santa Cruz de la Sierra e a cidade de Santa Cruz de la Sierra, que é uma cidade mais rica da Bolívia,
e a região ali mais rica da Bolívia aplicam o golpe utilizando esses métodos fascistas, né? Racistas, fascistas, né? É que todo mundo, quem acompanha o processo lá e lê o meu artigo, vai perceber que eles arquitetam o golpe com vários grupos e principalmente paramilitares. Grupos paramilitares, né? Que eles são pagos, queimando casas dos dirigentes do Partido Movimento ao Socialismo, né? Eles queimam as casas. Eles, inclusive, na cidade de Santa Cruz de la Sierra, queimaram os arquivos de uma região regional como chama o processo de eleição lá, da comissão eleitoral. Eles queimaram os votos, a polícia fica paralisada, permite, aliás, esse processo violento, né? Entre outras coisas, né? Aí as famílias dos dirigentes do Partido Movimento ao Socialismo são perseguidos, suas casas são queimadas, ameaçadas. Morales acaba, afinal de contas, fugindo, né? Ou seja, fugindo por justamente essa ação violenta desses grupos, né? E para que não ocorra mais mortes, conforme o Morales fala, ele renunciou, né? Então, veja bem aqui, o processo do golpe foi arquitetado internacionalmente, né? O grupo chamado que defende a democracia, um grupo estadunidense, estava por trás desse processo, eu descobri através da mídia. O governo brasileiro também está por trás, um setor, né, do aparelho do Estado, e os grupos empresariais, a fração da burguesia agroindustrial de Santa Cruz de la Sierra está por trás desse golpe, né? Então, o golpe se consuma e o Morales teve que sair fora do país. Mas, uma vez tomado o governo por um grupo da oposição, de direita, fascista, né, eles acabam tentando desmontar, né, limpar o aparelho do Estado dos ex-dirigentes macistas. Ou seja, uma vez o pessoal do executivo que comandou o aparelho do Estado quase durante 14 anos, né, ele foi obrigado a cair fora e o resto foi perseguido. Uma perseguição política muito forte, né? Então, eles controlam o aparelho do Estado, a polícia apoia o golpe, mesmo com manifestação contra o golpe, parte do exército cruza os braços, né? O que significa que um dos generais que o próprio Morales colocou para comandar a chefia das Forças Armadas, ele ficou contra o Morales, né? Então, temos aqui uma situação curiosa, que já aconteceu em outros momentos, em regimes que se autodenominaram socialistas, né? Ou seja, primeiro, aqui tem vários erros do governo Morales, né? O primeiro erro foi de Morales aceitar a intermediação da OEA, né? Confiar no Almagro, tá certo? Quando, na verdade, o Almagro era abertamente um cara pró-norte-americano, né? Pró-imperialista. Em segundo lugar, ele comete um erro, né, o governo Morales, de não controlar o exército e a polícia, né? Eles confiaram no exército, na cúpula do exército. Claro que eles aumentaram o salário. Durante esses 14 anos do regime, eles mantiveram boa relação executiva com as Forças Armadas. Por quê? Porque atendeu a seus interesses, aumentando o salário, bom salário. Um belo momento desses, o exército ficou contra. O fato de ficar com as mãos cruzadas possibilitou que a polícia fizesse o resto. Então, outro erro aqui que eu estou falando é que eles confiaram na cúpula do exército, cúpula essa que foi nomeada pelo Morales, né?
e que acabou sendo demitido pelo Morales, né? A polícia já tinha vários momentos no regime de Morales de uma situação incômoda com o governo, né? A polícia é muito corrupta, tem o tráfico, o narcotráfico que está envolvido, setores do exército também, né? Mas em vários motins da polícia, a situação era gravíssima, mas o governo Morales não conseguiu estabilizar a sua relação com a polícia, e foi da polícia que veio. Claro, aí tem mão do exército, né? O exército não ficou com os braços cruzados, só que ela ficou, naquele momento, falando: nós estamos, não reconhecemos o governo Morales, os comandantes do exército. Então, delegaram à polícia fazer o trabalho de depuração dos membros do Partido Movimento ao Socialismo e, finalmente, todo o executivo, né? Então, esse erro aí de ser muito conivente, né, com a polícia e o exército, redundou num terceiro erro, né, ou seja, ocasiona um terceiro erro, que seria o seguinte, né, os movimentos paramilitares que deram e apoiaram o golpe perseguiram os dirigentes do Partido Movimento ao Socialismo, aos camponeses indígenas, né, quase que uma perseguição terrível, né? O setor do movimento, dos movimentos sociais, né? A classe social de apoio, que são os camponeses e indígenas, eles ficaram indefesos, né? Então, o terceiro erro que estou falando aqui é que o governo Morales, em 13, 14 anos, não conseguiram criar milícias armadas a favor do governo, como você tem em Cuba, né, na China, né, e no caso da Venezuela, que foi bem sucedido essa situação para a defesa do próprio governo, né? No caso da Bolívia, o que houve lá, aqueles ponchos rojos, né, que na verdade é esse poncho que no sul se conhece muito bem, né, uma indumentária, uma roupa de indígena, em toda a América Latina tem isso. Os ponchos rojos, vermelhos, né, nasceram na década de 50 em apoio ao movimento nacionalista revolucionário. E eles foram um setor de apoio, uma classe de apoio para o movimento nacionalista revolucionário, que é um partido que na verdade, de revolucionário foi revolução nacionalista, né, mas não revolução socialista, né? É um tipo de revolução burguesa na Bolívia. Mas, de qualquer maneira, esses grupos armados, indígenas armados, tinham a munição e o armamento obsoleto. Então, unicamente servia para efeito de intimidação de certos setores oposicionistas, né, na Bolívia, mas com um poder de fogo quase nulo, né? Então, o terceiro erro aqui do Morales foi um dos mais sérios, porque não houve grupos assim que tentaram defender o governo e fazer com que o Morales volte ao país. Volte ao país, ou ele, digamos aqui, desfazer o golpe, né? Como no caso daquele documentário A Revolução Não Será Televisionada, as massas populares na Venezuela, mesmo sem armas, mas eles conseguiram, nos morros, né, se organizar. No caso da Bolívia, não ocorreu nem armado, nem nas massas desarmadas que foram e se colocaram contra o governo Morales. Então, esse terceiro erro que estou falando ali, estou falando dos erros, diretamente aqui já do golpe, para entrar já na análise que vem mais para frente sobre o caráter de classe do golpe e sobre o caráter de classe da dominação política na Bolívia, né? Então, uma vez feita a limpeza ali, a perseguição para esses grupos, né? Quem que está por trás? Que grupos estão por trás desse golpe ali? Na verdade, eu vou caracterizar aqui a situação para logo depois falar da crise da hegemonia e um aspecto da crise da hegemonia, né? São grupos, primeiro, o agronegócio nacional, os grandes latifundiários e médios latifundiários têm uma postura ideológica, diga, anti-indígena. E segundo, o centralismo da República, né? Porque
A Bolívia tem duas capitais, Sucre, a capital constitucional, e La Paz, a capital administrativa, mais ou menos uma parecida com a antiga Alemanha, né? Antes da unificação, né? Então, esse setor de Santa Cruz de la Sierra, justamente por eles terem o controle a posse do grande latifúndio, esse grupo vem reivindicando a hegemonia política na Bolívia praticamente depois de 1952, para falar assim da Revolução Nacional na Bolívia, né? E esses grupos, então, se organizam, são aliados do capital estrangeiro, no caso do capital gasífero e petrolífero. Nessa região tem muito gás. O petróleo foi descoberto na década de 50, 60, né? Empresas estadunidenses que predominam na Bolívia depois da Revolução de 52, né? Na década de 60 se consolida com o golpe de 64, o golpe de 69, 70, com Banzer, né? Logo, esse grupo, esse setor do gasífero e petrolífero, né? Estadunidense, logra se consolidar nessa região leste. E esse grupo, esse capital estrangeiro desse setor, eles são aliados com essa burguesia chamada agroindustrial, né? Essa burguesia agroindustrial foi beneficiada em todos os governos, seja civil e o governo militar, foram beneficiados pelo Estado Nacional nascido em 1952. Essa é a minha tese, né? Foram beneficiados e esse grupo acaba detendo, né, a hegemonia, compartilhando a hegemonia política, junto na década de 60, 70 e 80, acaba se compartilhando a hegemonia política com a burguesia estanífera, digamos, a burguesia da mineração, né, da extração de estanho, né, da década de 50, e de outros minérios, né? Então, esse grupo já é um grupo forte, né? Os agroindustriais logo se aliam com o grupo da burguesia da região oeste, né, do país, que são a burguesia mineira, chamada nova burguesia mineira, que eles são aliados ao mesmo tempo às grandes companhias, principalmente estadunidenses, que funcionam na Bolívia. Então, vejam, temos dois grupos aqui, o setor agroindustrial de Santa Cruz de la Sierra, com o setor dessa nova burguesia mineira, mas essa nova burguesia mineira acaba se diluindo na década de 80 e 90, se diluindo e se tornando novas frações burguesas, que acabam detendo, são donos de minas, na região este, donos de minas, se tornam banqueiros. Então, e aí agora vamos falar do capital bancário, né? Que são esses antigos, a antiga fração da burguesia mineira, nova burguesia mineira na Bolívia. Então, esses grupos aqui, os bancos, que são antigos donos de minas, né? Aliados com esses grupos agroindustrial e setores de serviço da burguesia do leste, que estão articulados ao capital gasífero e petrolífero estadunidense, que são fortes os grupos, né? Que oferecem serviços, né? Vamos chamar uma burguesia aqui articulada ao capital estrangeiro gasífero e petrolífero. Então, veja bem, para entender o processo na Bolívia, temos que entender essas três grandes classes, né? Primeiro, o agronegócio, né? Que o agronegócio está dividido, é comandado pelo setor agro, a fração burguesa agroindustrial, tá certo? Logo, você tem o lado oeste do país, que é antigos a burguesia mineira, nova burguesia mineira, cujo o integrante mais importante dessa nova burguesia mineira é aquele Gonçalo Sánchez de Losada, que fugiu do país. Mas ele controla suas próprias minas, que ele tem grandes minas lá, e ele é aliado ao capital mineiro, vamos falar, internacional. Não por acaso ele está nos Estados Unidos. Mas essa burguesia que eu falei se controla os bancos, né? O banco e o grande comércio, né? Então, essas duas frações, o agronegócio, nova burguesia mineira, que agora se torna bancária, né? E um setor aqui, e o setor de importação e exportação, porque a Bolívia não tem indústria
não tem, desde a década de 50, ela é um país que não diversificou a economia, na verdade é um país que pode ser chamado de aquilo que os autores vão falar aqui, né, é o monoexportador, né, cujo produto e agora se torna o produto, antigamente, na década de 50 era o estanho, né, predominantemente o estanho, né, na década de 90 para cá o gás, petróleo tem pouco petróleo, mais gás, né? Então, um país monoexportador cuja pauta de exportação é pequena, né? Então, é enclave mineiro, mineiro, vamos falar aqui, mineiro porque tem minas adicionais e mineralogia, que é gás e petróleo. Então, continua sendo um país exportador de minérios e agora também a soja, né? E agora entra outro produto também na pauta de exportação, que é o lítio. Tem vários artigos aí que falam que o lítio foi um dos elementos que a burguesia internacional ficou cobiçando, né, a detenção desse poder, desse minério, né, ou desse produto natural, né? E que também contribuiu com o golpe. Tem aquelas coisas na internet que falam do Elon Musk, aquele cara lá, né? Enfim, mas de qualquer maneira, vamos fazer um resumo aqui desses grupos, né? Então, a burguesia agroindustrial, a burguesia, que são grupos poderosos, econômicos poderosos, a nova burguesia mineira que se tornou, que controla os bancos, e o grande setor importador-exportador, né? Então, esses dois grupos aqui, com o comando da burguesia agroindustrial de Santa Cruz, foram que deram o golpe ao Morales, né? Eles acabaram com o regime justamente criando essa crise, que eu vou chamar crise de hegemonia. Por quê? Né? Porque ainda no processo, mesmo no processo do golpe, né, os interesses dessas frações de classe acabam se tornando prioritários pelo Estado, né, com esse novo governo de facto, né, que surgiu do golpe. Então, vejam bem, volta de novo o Estado, que tinha as grandes, digamos assim, empresas estatais, né, acabam sendo, digamos assim, controladas ou mais ou menos paralisadas, né? E volta o poder desses grandes grupos do setor privado, né? E que o Santa Cruz de la Sierra é um setor forte, que são exportador de grãos, né? Soja e outros produtos agrícolas, né? Principalmente soja, que é muito grande o poder desses caras. E também do setor de gás e petróleo, que são aqueles que fazem o serviço para as grandes companhias estrangeiras, né, estadunidenses e aquela francesa, né, se não me engano é Total, né, e os outros grupos dessa área. De qualquer maneira, então, esses grupos são o que detêm a hegemonia, compartilham a hegemonia na Bolívia. Só que a questão é a seguinte, curiosa, né? O governo atual começou a fazer um desmonte desse estado anterior. A aceleração da expurgo, vamos falar aqui, né, do estado anterior, só que tem um lado curioso aqui. Você tem o executivo, 5 minutos. O executivo aqui controlado pelo esse grupo, os representantes desses setores dominantes, só que não exercem ainda essa hegemonia completa. Por quê? Porque, por outro lado, o parlamento está controlado pelo MAS, pelo Movimento ao Socialismo, cuja a senadora lá, a presidente da Assembleia Legislativa, né, do MAS, e que está ocorrendo aquela luta intensa entre o Executivo e o Parlamento. Como esse Estado deu golpe e jogou fora, digamos assim, perseguiu, excluiu os integrantes do Executivo, mas na questão do Parlamento, o Partido do Movimento Socialismo está lá. Tá certo? Então, o fato dessa crise de hegemonia não se logra consolidar. Por quê? Porque ainda tem setores do movimento ao socialismo, partido político que governou 14 anos na Bolívia, ainda tem um certo poder lá. E eles esse grupo
que está no poder no executivo, não consegue expurgar, eliminar a Assembleia Legislativa, porque já é uma situação, eles querem, né? Mas na expectativa deles querem eliminar. Mas eles não conseguem eliminar completamente, porque é um problema muito maior. Né? Eles têm que aumentar a carnificina dos camponeses, das massas populares, que ainda apoiam ao governo. Tá certo? Ao governo não, ao movimento ao socialismo. Então, veja bem a situação curiosa. Então, essa crise de hegemonia tem esses aspectos aqui desses grupos, e também tem grupos que apoiam, né? Por exemplo, setores do movimento... que é o movimento ao socialismo? Aí esqueci da outra fração de classe que conseguiu governar na Bolívia. Foi um partido pequeno burguês, que é o caso do movimento ao socialismo, que agora se tornou classe média. Bom setor do movimento ao socialismo se tornou classe média, um tanto abastada, mas ele se diferencia dos camponeses, né? E se diferencia dos indígenas. Então, esse setor que comandou o governo na Bolívia, o Partido Movimento ao Socialismo, tanto que os integrantes são tanto indígenas como não indígenas, né? São brancos ou semi-brancos, dos integrantes do governo do Movimento ao Socialismo. Controlou o país. Então, essa quarto grupo social ali, né, que eu estou falando aqui, essa pequena burguesia, classe média, que conseguiu, né, se tornar como força social, tá certo? E essa foi a crise da hegemonia na Bolívia, que ela tenta ser agora revertida, né? E, para tanto, para a volta completa da hegemonia política do setor do agronegócio, do setor leste, junto com os bancos e os grandes importadores e exportadores que dominam o país, eles então têm que eliminar completamente o movimento ao socialismo. Eliminar o parlamento, mas ele não consegue, porque a comunidade, chamada comunidade internacional, não vai permitir, né? E também os próprios movimentos camponeses não vão permitir, porque eles vão para a rua. E agora tem uma luta, continua essa luta intensa, porque tem um processo eleitoral, né? Que o governo lá da ANES, né? Ela já tentou, como se chama, postergar nas eleições indefinidamente, mas não conseguiu. E os grupos do camponeses e movimentos indígenas que estão ainda afim ao movimento ao socialismo foram para a rua, né? Foram para a rua. E não só aquelas que apoiam o Partido Movimento ao Socialismo, sino setores independentes do campesinato e dos indígenas. É muito curioso na Bolívia, talvez mais depois eu vou falar sobre esse fenômeno ali. De qualquer maneira, essa crise de hegemonia ali, então você tem a grande burguesia do agronegócio, a grande burguesia dos bancos, que são os antigos donos de minas, e que controlam também o comércio exportador e importador. Eles têm o dinheiro lá. E o resto são as classe média, pequeno capital, médio capital, que não consegue avançar desses monopólios. E o Partido Movimento ao Socialismo se tornou uma força social que controlou o aparelho do Estado. Né? E essa característica da Bolívia, ao meu ver, e por isso que a crise da hegemonia aqui agora tenta ser redefinida, mas não consegue, nesse ano, com o processo eleitoral, dia 18 de outubro, né, que é o processo eleitoral, o movimento ao socialismo está na parada, o principal, nas pesquisas de opinião, ele ganha, mas a questão é saber se ele vai ganhar no primeiro turno e se no segundo turno o que vai fazer. Né? Então, o que está fazendo o governo e os Estados Unidos e a tentativa dessa força social, dessas frações de classe dominante, estão querendo, na verdade, já que não podem eliminar o parlamento, então eles têm que fazer o jogo eleitoral. Tá certo? Então, nesse jogo eleitoral, agora que eles inventaram para que o movimento socialismo perca, né, o processo eleitoral, eles inventaram lá uma acusação de estupro contra o Morales, né, entre outras, né? E como eles estão atacando o Morales para ele ter, digamos, ganhos no processo eleitoral, a oposição, esse mesmo grupo, né, que tirou o Morales, e também o executivo está mexendo em tudo que, digamos, no aparelho do Estado, inventando corrupções do governo Morales anterior. Estão descobrindo em 2012, 2014, né, mas tentando aqui bloquear o avanço
das massas que podem apoiar o partido Movimento Socialismo e ganhar a eleição no primeiro turno. Então, vejam bem, então, eles estão perseguindo os camponeses, né, perseguindo, até assassinando. No processo da pandemia, o país que chega mais ou menos a... Eu anotei aqui, quantos mortos que chega aqui na pandemia, né? É o dobro, não é aquilo que o governo, as contas oficiais falam, né? Aqui fala que chegam mais ou menos a 5.000 mortos, né? Mas, na verdade, tem estudos que falam que são 5 vezes maiores mortos. Portanto, a taxa de mortalidade pelo Covid, né, é maior do que o dobro que nos Estados Unidos, em relação à população da Bolívia, e superior à da Itália, à da Espanha e Inglaterra. Então, e o processo de luta contra o Covid lá é um desastre. É pior do que o caso brasileiro, porque não tem condições, não tem dinheiro. E ainda tem corrupção daqueles respiradores. Então, vejam bem, então, o governo não está fazendo nada lá, está num processo, esse governo atual, no processo eleitoral, né, está perseguindo, fazendo uma política criminosa contra o combate ao Covid, e, ao mesmo tempo, eles estão perseguindo, procurando elementos de corrupção, ou suposta corrupção, para capitalizar esse processo no processo eleitoral. Tá certo? Essa é a situação agora. E um desmonte e uma aplicação neoliberal, né, na educação, na saúde, um desmonte do Estado, do regime do Estado Nacional Boliviano, o Estado plurinacional. Tá certo? Então, essa é a situação atual que está. Então, uma guerra e também o grupo que está lá no gabinete, atual gabinete, tem um cara lá que são croatas, que são parte das frações da burguesia agroindustrial do leste, da cidade de Santiago. Croatas que são, digamos assim, fascistas, que estão no governo. E eles são os que pressionam o setor da polícia, do exército, principalmente da polícia, para reprimir e eliminar parte do movimento camponês indígena. Então, essa é a situação que está na Bolívia. Está uma situação indefinida, indeterminada, quer dizer, indefinida aqui, e essa é a crise de hegemonia atual, porque essa burguesia, o condomínio hegemônico dela não se consolida, tá certo? Porque o movimento ao socialismo ainda é um partido forte e ainda controla o parlamento. Então, eles têm que eliminar o parlamento, dar o golpe total, que eles não conseguem, para implementar as políticas em caráter prioritário para atender os interesses dessa fração de classe dominante. Como ela não consegue, então parte para a baixaria, né? Para a baixaria. E quem que está nesse executivo é um bando de novo aqui a redundância, né? De bandidos e criminosos, que eles querem a solução dos problemas a bala. Essa situação terrível, né? E aí, então, eu vou terminar aqui, você me fala já como o tempo esgotou, né? A situação do movimento camponês e indígena, ele não é um movimento compacto. Existem grupos que são ainda do Partido Movimento ao Socialismo, mas eles estão divididos. Vamos falar aqui uma certa predominância dos grupos que apoiam o movimento ao socialismo, que são camponeses e indígenas. No governo Morales, uma crise entre camponeses, a classe social de apoio, importante, né? Quem dominou entre camponeses e indígenas foram os camponeses de origem indígena, que foram atendidos seus interesses em segundo, terceiro lugar, mas foram atendidos. Já os indígenas, não. Embora a Constituição e o novo Estado plurinacional, né, mais ou menos, foi um Estado que a favor dessas grandes maiorias. Mas, na verdade, eles descobrem, certos camponeses e certos indígenas descobrem que o governo Morales não conseguiu atender os interesses desses grupos. Então, agora aparece a crise, nessa luta ali, aparecem grupos que não estão apoiando o movimento ao socialismo, tá certo?
eles estão divididos, tá certo? Isso para falar dos camponeses que são maioritários, né, de origem indígena. E aqueles que são indígenas mesmo, alguns apoiam e outros não, tá certo? Ao movimento socialismo. Então, vejam bem a situação, que é um caleidoscópio de fração de grupos sociais lá na Bolívia, que é predominantemente indígena, né? E agora está se tornando um país predominantemente camponês, de origem indígena. Então, os indígenas estão em, digamos aqui, em processo de extinção, como em toda a América Latina. Mas no caso da Bolívia, ainda é forte o setor indígena. Tá certo? Então, esses seriam os aspectos da crise da hegemonia na Bolívia, que tem um nível político-institucional, que as instituições controladas pelo executivo são, digamos assim, têm caráter violento, aplicam a política neoliberal, eles estão roubando a cerca do Estado. Quanto mais tempo eles ficam lá, estão roubando tudo, e atacam o movimento socialismo de corrupção. Vejam bem como que é. Eles estão perseguindo violentamente, a polícia está atrás desses grupos, tá certo? Existe um ataque entre o executivo e o parlamento, né? Os decretos feitos pelo parlamento não são atendidos a medida, né, de política institucional do parlamento não são atendidas pelo executivo. Vejam bem como está a situação. E nesse processo eleitoral agora, é um processo no qual estão acabando com a imagem do Morales lá. Eu vi uma imagem ali no principal jornal de Santa Cruz de la Sierra, chamado El Deber, né, que disse assim, com meninas, as meninas não se tocam, as vinhas não se tocam. E aí, cartaz enorme, no fundo, o rosto de Morales lá. Então, vejam bem, é uma situação criminosa que eles estão fazendo. Utilizando esse aspecto eleitoreiro ali, a oposição e a grande... Porque eles descobriram que no processo de 2016, no famoso referendo, que o Morales aí, né, eles perderam o referendo, e aí vem já, começa a declinar esse, digamos, o controle do aparelho do Estado pelo governo Morales, né? E agora volta de novo essa situação de uma situação digamos aqui, de abuso sexual. Naquela época, era 2016, criaram uma suposta mulher do Morales, que tinha um filho, quando na verdade não tinha, e que essa menina lá, ex-mulher do Morales, ela tinha, digamos assim, conseguiu concessões com empresas chinesas de grande valor. Então, ela está na cadeia agora. Mas criaram esse fato lá para forçar o processo eleitoral, o referendo, e deu o resultado favorável à oposição. E agora estão fazendo de novo aqui, criando uma situação de que o Morales teria estuprado ou abusado de duas menores, que agora tem 19 anos, uma tem 19 anos e outra tem 15. Então, esse processo ali está indefinido. Resta saber agora o movimento ao socialismo e sua base social de apoio, ainda que ela se mantém, para tentar apoiar o processo eleitoral, para que ganhar-se. E a máquina do Estado, que controla o executivo, está também criando fatos para acabar, digamos aqui, com o candidato Arce, que é do MAS, do Movimento Socialismo. Então, ele está fazendo tudo para não que no processo eleitoral o Movimento Socialismo perca. Tá certo? Ou criar um segundo turno, e aí o processo, de novo, a fraude que vai aparecer, claro, a favor do executivo, né? Então, eu diria isso aqui, Eliel, para depois retomar a situação aqui e discutir alguns aspectos mais pontuais, né? Se é possível. Então... Se você quiser... Bom, em primeiro lugar, eu acho que uma exposição dessa é excelente, assim, acho que muito esclarecedora, que acho que ela é importante, né, para o público brasileiro também, latino-americano, que certamente essas nossas gravações caminharão aí pela América Latina, imagino eu, né? Muito importante. A gente costuma ter aí em torno de 40, 45 minutos, mas se você quiser ressaltar mais algum aspecto desse processo, Aldo, porque está muito interessante aí a sua análise, faça isso, não tem problema, talvez aí mais uns 2, 3 minutos. Mas eu queria, talvez, te sugerir também, se você quiser tocar mais um aspecto que me parece importante,
que é esse avanço, né, dessa extrema-direita, fascista e tal, e que na Bolívia tem características próprias, vamos dizer assim, mas que você apontou, né, direto e indiretamente, até semelhanças com o que está acontecendo aqui no Brasil, né, o neofascismo aí, bolsonarista e tudo mais, né? Então, essa nova roupagem dos golpes, né? Porque não é mais o antigo golpe militar clássico, né? Dos anos 60, 70. Parece que agora ele tem uma roupagem diferente, tentando manter uma certa legalidade, mas tem um golpe, né? Então, se você quiser frisar aí uns 3 minutinhos esse aspecto, eu acho que ele é muito importante, inclusive, para a gente pensar o caso brasileiro. Mas, muitíssimo, aí você já pode fazer as suas considerações finais e já fica aqui o meu agradecimento novamente. Tá? Eu agradeço de novo, né? Então, ia terminar por aí, mas eu vou focar um pouco esse aspecto que o Elio falou, que de fato são novas roupagens que você falou, novos aspectos do golpe cívico-militar, né? Que agora ele tenta ser legitimado, dar um viés, um caráter legal, tá certo? Porque isso já ocorreu, a gente já sabe, na Honduras, Paraguai, aqui no Brasil, com a Dilma, né, e na Bolívia, né? É uma tendência que se espalha em toda a América Latina, né? Esse novo fato golpista com essa roupagem aí, que mais aqui vem de grupos, inclusive do próprio parlamento, que foi no caso do Brasil, né? Do próprio parlamento surgiu esse golpe aí. No caso da Bolívia é de dentro e de fora, né? Assembleia Legislativa controlada pelo MAS, tem ali os grupos de oposição muito pequenos que não tinham como, digamos assim, ter sucesso nas suas políticas, implementação da política de Estado, porque o movimento socialismo era um trator, né? Então não conseguiram, e aí o golpe também foi gestado lá no parlamento, cuja integrante do Senado é essa Anis aí. Essa Janine Áñez era do Senado. Então, vejam bem como que a articulação do golpe surge na própria democracia burguesa. E vou caracterizar a democracia burguesa aqui, justamente se utiliza esse caráter institucional novo e esse aspecto da justiça, né? Da justiça que é importante aqui. Então, seria isso. No caso do Brasil, funcionou exatamente bem isso aí. No caso do Paraguai também, né? Então, são novos traços do golpe, roupagem do golpe na América Latina. No caso da Bolívia é curioso, porque como lá é uma unicameral, né? Mudou esse aspecto, aqui no Brasil são dois, né? Aí o movimento socialismo, ele teve mais ou menos 65% do controle dos votos lá, né? Então é maioria quase bem esmagadora, a maioria, né? Então, vejam bem, e agora, ou na nova situação que vem para frente, a tendência, a gente não pode falar de tendência, não vamos falar o que de fato vai ocorrer. Ou eles acabam com o parlamento, né? Eles criam um fato legal lá do judiciário, né? Para acabar com o parlamento, aí o golpe se consolida. E aí eles vão pedir nova eleição, mas aí com o controle completo do aparelho do Estado, né? Isso no meu artigo eu falo, mas agora a tendência que eu falei lá está se concretizando. Qual que é a tendência? O controle do aparelho do Estado ser absoluto por esses grupos. E agora o que eles estão fazendo? O fiscal-geral da República, que foi, digamos, pela oposição, estão falando, a oposição, de que esse fiscal ele está parcializado, né, com o MAS, com o movimento socialista. Então, eles retiraram de lá. Eu vi nos jornais essa semana ali, um grupo do Comitê Pro Santa Cruz, justamente esse partido, que não é partido, mas na verdade age como partido político, né? Estão indo lá no judiciário para trocar esse cara ali, né? O fiscal-geral da República. Ao trocar esse cara ali, eles vão trocar outros setores do judiciário. Então, vejam bem, um aspecto interessante que pode ocorrer em outro país, né, da América Latina, quando a direita, o grande capital, vamos falar nesse termo aqui, as classes proprietárias, vem o avanço das massas, né,
e a influência das massas no parlamento e no executivo. Praticamente foi isso o motivo do golpe, que a gente sabe com o próprio Marx que faz no 18 Brumário, né? Então, a tendência do análise do Marx é atual hoje na Bolívia. Então, quando o parlamento, né, não cumpre, digamos, interesses do capital, então tem que ser demitido, chumbo neles, se rasga a Constituição. Rasga-se a Constituição. E na Bolívia está se rasgando, cada momento está tirando pedacinho, pedacinho, até tirar tudo. Mas como ainda o parlamento continua funcionando, não é que tenha duas cabeças o Estado. É que a correia de transmissão aqui do parlamento, do poder político, eles estão em dois lugares, né? O executivo, que controlava por essa fração de classe dominante, e o parlamento ainda, que controla, atende os interesses para esse grupo que dominou o país há 14 anos, que é uma pequena burguesia e classe média, né? Mas eles estão divididos, tá certo? Então, esses são os traços ali na Bolívia. Tem que, se eles vão consolidar o golpe completo, tem que eliminar a Assembleia Legislativa. Mas como ele não consegue, então tem que ser uma carnificina. E isso ninguém quer, né? Então, as massas têm que ir para a rua mesmo, defender, ter uma nova carnificina, ninguém quer, mas esse é o caminho que está aparecendo, né? E o exército aí vai ter que ver o que se faz. Ou se elimina, se mata esses grupos, ou então se continua com a mesma coisa. Tem um grupo social que era, um líder social que era mais ou menos oposição, que eram aliados, mas eles romperam. Chama-se Felipe Quispe. Esse Felipe Quispe era colega do cocaleiro na Bolívia, o setor do Chapare, lá onde se produz a folha de coca, né? Esse Felipe Quispe está mais radical que o movimento socialismo. Porque ele está dizendo aqui, não, mesmo com Morales aqui, não reconhecemos Morales, porque Morales colocaram um rosto índio para ser a mesma coisa, né? Ou seja, esses brancos, esses caras são colonialistas, e aí, o que tem que se fazer agora é acabar com o nome Bolívia, entendeu? Esse é um grupo que está aí, e ele tem apoio, mas resta saber qual quantidade de apoio que ele tem. Mas tem esse movimento mais radical que o movimento ao socialismo. Então, vejam bem a situação na Bolívia. De novo, um caleidoscópio, e eu vou chamar aqui um local onde se testa tudo. O neoliberalismo foi o país que foi testado um regime democrático, depois da Inglaterra, lógico. Na América Latina foi na Bolívia. No Chile foi na bala, na ditadura militar. Mas na Bolívia foi no regime democrático que foi aplicado o neoliberalismo. A mesma coisa agora, está se testando vários elementos ali que podem ajudar a entender outros países, no caso aqui do Brasil também, né? E como vai reagir as massas populares diante dessa situação. Ou refunda o país de novo, porque aquela ideologia do Morales do Estado plurinacional ficou pequeno. Aí os grupos, os setores estão sentindo, né? Eles perceberam que seus interesses não foram atendidos pelo governo Morales. Então a situação está complicada. Obrigado, eu agradeço novamente ao Eliel pela parte que me tocou aqui, e agora vamos para, se tem perguntas, estou aqui para tentar responder. Obrigado, Aldo. Aliás, uma excelente exposição a sua. Como se trata de uma gravação, na verdade, isso vai ser divulgado depois, por isso que não tem público aqui assistindo diretamente. Mas, dada a importância da Bolívia, Aldo, se você quiser, a gente pode combinar um momento aí para a gente fazer uma transmissão ao vivo mesmo. Correto. Eu acho que merece, merece e tem que ser denunciado todo esse processo. A gente pode pensar depois numa transmissão ao vivo mesmo, assim, para que você interaja com o público de forma mais direta. Tá bom? Muito bem, eu aceito o desafio. Vamos fazer assim, claro, eu acho que é super importante. E já fica aqui, então, de novo o agradecimento. E, com isso, a gente encerra hoje aqui mais um América Latina Pulsa, América Latina Tiemble. Obrigado, Aldo. Muito bom. Obrigado a você, muito obrigado, viu? Bom trabalho aí. Obrigado.